A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, espero que você esteja feliz, que você esteja alegre, porque a alegria do Senhor é a tua força, que quando você está fraca é que você está forte, e o Senhor diz, alegre-se sempre, eu talvez eu digo, alegrai-vos no Senhor, Filipenses 4:4. Então, espero que você esteja feliz. Então, que a alegria do Senhor esteja sobre a sua vida. Desejo que a alegria do Senhor, que a satisfação do Senhor esteja sobre você, que esse ânimo, que essa força, que essa empolgação, que essa palavra do Senhor, e a mesma que ele disse para Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. A palavra do Senhor Jesus também para as nossas vidas. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, que a alegria do Senhor invada a tua casa, a sua vida, o seu trabalho. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te alegre, encha seu coração de alegria, que a presença do Senhor Jesus venha inundar a sua vida, encher você de animação, de força para viver mais um dia, para viver mais uma tarde, para viver mais uma noite na presença do Senhor, mais uma madrugada, que você venha ter bons sonhos, e como o salmista disse, eu deito e logo durmo, e sim, o Senhor dá um sono tranquilo, reparador também para nós. Eu creio que Deus ele se alegra de nos ver aí descansando, dormindo, né? E vivendo bem a nossa vida. Então eu espero que você esteja vivendo bem a sua vida. Se você é jovem, aproveita a sua juventude com Cristo, porque a juventude passa rápido. Quando a gente vê, já foi embora. E a palavra também dá esse conselho. Aproveita a sua juventude. Então, antes de entrar aqui na palavra de hoje, se alegre, se alegre. Se você está desanimado, se você está triste, ou se você ainda não deu um sorriso hoje, sorria. Você está vivo, você tem Jesus, essa palavra está chegando na sua vida. Então se anime, e eu te agradeço por estar aqui, eu agradeço a Deus por você. Saiba que estou sempre em oração por cada um dos meus inscritos, cada pessoa que acompanha os vídeos. Então, você tem as minhas orações. E assim, não veja esse canal apenas como algo para ser consumido, como mais alguém que fala da palavra, mas que você veja esse canal mesmo como uma porta de bênção na sua vida, e que você possa aí também estar orando por minha vida, também estar orando por esse canal, e que nós venhamos aí viver essa comunhão entre irmãos, para aqueles que já são aí da Igreja de Cristo, e quem não é ainda, que se achegue, para que estejamos juntos aí nessa mesma fé. Então, vamos orar? Senhor Papai, obrigada por essa pessoa tão querida que está aqui acompanhando mais esse vídeo, nessa nova série, nessa nova etapa do canal que o Senhor está nos dando. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela tua graça, muito obrigada pela tua vontade. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Querido, querida, você já pode ter percebido que aqui no canal a gente trabalha assim com séries de vídeos. Eu tenho optado por trabalhar dessa forma, porque às vezes o assunto ele se estende, e aí a gente precisa ir cortando por etapas dos assuntos, e para esmiuçar bem, para trabalhar bem cada assunto, eu tenho optado aí por essa forma, por esse método aí de trabalhar com temas e dividindo por vídeos em séries. Então essa nova série que eu quero trabalhar aqui com vocês está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 27 ao 45, tem uma porção bem interessante que eu quero aqui trabalhar com vocês, e aí nós temos também outras traduções, né? E aqui na minha tem essa linguagem, na sua pode variar um pouco, mas espero que você aqui comigo vá entendendo, né, e sabendo aí interpretar
cada palavra que vai ser dita aqui. Então sempre acompanhe com a sua Bíblia, vem ver aqui os vídeos com a sua Bíblia nas suas mãos. Eu não sei se você percebeu, mas na grande maioria dos meus vídeos ali na parte da descrição eu coloco, reforço os textos bíblicos que são ditos aqui nos nossos vídeos. Procuro também escrever aí as referências enquanto eu falo. Então, vou sempre ali buscando os versículos que eu cito aqui, vou confirmando tudo nas escrituras, vejo se está tudo certinho ali. Depois de confirmar, eu jogo aqui no vídeo, nas edições, para que vocês acompanhem o que está sendo falado nesse canal, tá bom? Seja como os bereanos, acompanhem aí com a palavra nas mãos, observando, verificando ali se o que está sendo dito está de acordo com as escrituras, tá? Então, assim, gente, por mais inteligente que seja um teólogo, por mais referência que seja um nome, né, na nossa atualidade. E olha que interessante, eu vou falando que eu gosto de conversar, gente. Eu gosto de conversar e eu creio que Deus ele vai nos inspirando para trazer palavras oportunas, né? Então, por mais que seja renomado teólogo, por mais que muitos usem o nome dele de referência, eu fico observando que existem determinadas pessoas, que as pessoas usam muito o nome dessas pessoas. Vocês vão ver que eu não tenho muito costume, não que seja errado, e não que eu não escute nada que essas pessoas falam, não, pelo contrário, eu escuto, vejo que tem coisas assim interessantes que são ditas, que as pessoas usam com referência, mas a minha referência simples de pregação que eu procuro seguir é as escrituras, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, claro, estou aberta a ouvir meus irmãos, a ser aí edificada. O Senhor está me dando a oportunidade de fazer seminário na minha igreja, então ali a gente tem esse estudo teólogo, tem toda essa parte de teologia, de estudo, aí vem essa questão dos originais e tal. O Senhor está me dando essa oportunidade e, sobretudo, valorizo todos os ensinamentos, mas, assim, o principal para mim, que eu procuro administrar e permanecer no meu coração é a essência das Escrituras, o que a Bíblia diz. A Bíblia está falando disso, vamos olhar aqui, né? O que Jesus diz, como que é a história de Jesus, como que ele está se portando. Então, acima de qualquer teólogo, acima de qualquer pregador, acima de qualquer pessoa que eu vejo como referência, eu sempre busco orando, né? Eu oro por isso e me policiando para manter aí a pessoa do Senhor Jesus Cristo como meu principal referencial e não esquecer de quem ele é, né? De não cair nessa de trocar a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo por personalidades visíveis, atuais e antigas também. Então, tenha a sua Bíblia em mãos, acompanhe na sua Bíblia, tá? Deixe o Espírito Santo falar com você, deixe o Espírito Santo instruir a sua mente. Não seja aquele crítico, aquela pessoa que pega a Bíblia e pega um vídeo como esse para assistir já criticando, fazendo um monte de crítica na cabeça, mas vá com humildade para as escrituras, ore ao Senhor e deixe Deus ministrar no seu coração. E se porventura você também está aqui, está com o coração aí quebrantado, humilde, com as escrituras na mão, é isso aí, continue assim. Porque é muito importante isso, gente. A gente pegar as escrituras com humildade e estudar com humildade em oração, conferindo nas escrituras aquilo que a gente escuta. E tudo que a gente falar, tudo que a gente ensinar a respeito do nome do Senhor Jesus Cristo, ter uma base bíblica. Então, toda essa introdução aqui ela é muito importante, porque às vezes a gente vai assim muito desesperado ver vídeos por aí, ver pregadores por aí, para talvez curar determinada ferida, e essa ferida acaba sendo curada de maneira superficial, como o Senhor ele vai falar ali no livro do profeta Jeremias. Esse pessoal aí tá curando a ferida do meu povo superficialmente. Isso com certeza não agrada a Deus. Quando
A gente precisa de uma repreensão e o pregador tá lá alisando a nossa cabeça, que era o que estava acontecendo na época de Jeremias. O pessoal precisava ouvir uma repreensão de Deus e tinha gente ali, os profetas, muitos profetas falando que não, que estava tudo bem, estava bem coisíssima nenhuma. Esse pessoal que se não se arrependesse estava caminhando era pro cativeiro. Então, quando você for escolher alguém para você acompanhar, alguém para você ouvir as pregações, alguém aqui do YouTube, até mesmo o pessoal da sua igreja, procure identificar os frutos do Espírito na vida dessa pessoa. Ore a Deus, Deus é essa pessoa que o Senhor tem para me instruir. Principalmente, tenha Jesus Cristo com você, tenha Jesus Cristo na sua vida. Ore primeiro ao Senhor Jesus, busque ouvir Ele, fale com Ele primeiramente, sabe? Busque ouvir a voz dEle, ore, consagre, jejue, separe um tempo de dedicação para a palavra de Deus, para a oração, peça ajuda de Deus, entendeu? Então, principalmente isso, Jesus em primeiro lugar, referência a Jesus, referência à Bíblia. E aí, com a instrução dele, você vai se aproximando de pessoas queridas aí, irmãos em Cristo, que vão te ajudar. Como Deus também colocou na minha vida aí, pessoas pontuais que têm me ensinado poderosamente as escrituras, que têm sido aí pessoas pais na fé para mim, né, mãe na fé. Isso tem sido uma bênção para mim. Então, seja criterioso com a sua fé, cuide da sua vida espiritual, que é a parte mais importante da sua vida, certo? Então, cuide com cuidado. Cuide com muito carinho, muito amor da sua vida espiritual, tá? Porque é ela que vai definir aí todo o seu destino, tudo que está ao seu redor. Não se engane, não existe uma coisa separada da outra, não. Como a gente está com Deus, como a gente está com Jesus, como está a nossa vida espiritual, vai influenciar aí todo o nosso redor. E assim, gente, eu acredito, ainda não fui para a palavra, ler aqui o texto, mas eu acredito que essa palavra aqui inicial é importante sim. E assim, gente, nós estamos vivendo em dias que, como a palavra diz, o amor de muitos estão se esfriando, a iniquidade tem aumentado, certo? É isso aí que está acontecendo. Nós temos visto pessoas, como Paulo diz, né? Corriam bem, mas agora caíram e tal. Nós estamos vendo, assim, de famílias, pessoas sendo devastadas, pessoas trazendo escândalos pro evangelho, pro nome de Cristo, um bololô de um monte de situação, de gente que realmente um dia foi fiel, de gente realmente que um dia correu bem, mas em algum momento da caminhada se perdeu, outros que nunca foram seguidores de Jesus, na verdade, e agora só estão evidenciando quem são. E assim, gente, o meu propósito com esse canal, principalmente, é falar de Jesus. E assim, mediante a tudo isso que está acontecendo, se agarre a Jesus. Se agarre à palavra de Deus. Tenha certeza que Jesus está ali no íntimo do seu coração. Busque a Ele, peça perdão, peça ajuda, sabe? Fale com Cristo, esteja no altar. Crie disciplina espiritual para sua vida, entendeu? Então, tipo assim, não é igual algumas pessoas criticam, e eu entendo que essas pessoas estão falando, mas naquela igreja só tem campanha, o pessoal vai pra campanha e depois que acaba a campanha o pessoal some da igreja e tal. E assim, mas tirarmos um ensino bom das campanhas, sabe? Eu vejo que uma campanha bem feita se torna estratégias de guerra, disciplinas espirituais. Então faça as suas campanhas com o Espírito Santo de Deus. Crie a sua disciplina espiritual, sabe? Não fique esperando por todo o meio que você está ou só pela igreja que você congrega. Mas crie com a ajuda do Espírito Santo propósitos pessoais que são, assim, estratégias de guerra. Como se fosse, assim, aqueles soldados que estão se preparando para a guerra. E separa, assim,
tempos para treinar. Então, todo o horário, de maneira rigorosa, em disciplina, eles estão ali treinando. Você vai ver o pessoal do Exército Brasileiro fazendo isso, o pessoal da Polícia Militar. Então, são estratégias de preparos para a guerra mesmo. Eles são bem disciplinados. Eu tenho conhecidos que passaram no quartel e eles falam da disciplina que tem ali. Tinha até um livro, né, que eu comecei a ler, que falava justamente sobre essa parte da disciplina que aprende, que é ensinada nesses lugares, que ajudam aí a pessoas comuns que não estão dentro daquele lugar a desenvolver uma determinada disciplina. Então, crie a sua própria disciplina espiritual. Tem ali um horário para um dia separado para jejuar, que esse dia ou que esse horário seja um horário que dê para você passar o tempo todo só orando e lendo a Bíblia, nem que seja uma madrugada. Você já fez vigília na sua igreja? Faça uma vigília com Deus. Deus, durante tantos dias, toda madrugada tal, vou estar ali em oração, na palavra, vou pôr uma pregação, o Senhor me dá graça, me dá sustento, e Deus vai te ajudando. Se Ele não tiver aquilo com você, você vai percebendo, poxa, eu não estou conseguindo fazer, isso tá pesado, isso tá estranho, não tá fluindo, vai, corre para Deus. O que está acontecendo, Deus? É alguma barreira que eu tenho que quebrar em oração? É alguma coisa que eu tenho que vencer? Ou realmente o Senhor não tem isso agora comigo, é outro dia? Como que eu posso criar minha disciplina espiritual? Então, se cuida, tá? Se cuida da sua fé, como Paulo diz para o jovem Timóteo, cuida da sua fé, cuida do que você tem, cuida de você, certo? Cuida da sua disciplina espiritual, cuida da sua vida espiritual, ok? E você vai se salvar e quem te ouvir vai ser salvo também. Então tenha uma vida no altar, valorize Jesus Cristo, ande com Jesus Cristo, preserve Jesus Cristo na sua vida, ok? E aí você vai ver como você vai se dar bem. Você vai estar protegido, ok? Você vai começar a ter discernimento de espírito. Você pode pedir, Senhor, me ajuda a discernir. E a mesma palavra diz, você que está de pé, vigie para que não caia. Então, você que está aí de pé, você que está assistindo, acompanhando esse vídeo, eu creio que se você está aqui, realmente você está querendo aprender mais, você está querendo buscar algo da parte do Senhor, parabéns. Continue assim, buscando as coisas espirituais, ok? E aí você vai se protegendo, você vai se cuidando, vigiando, né? Como eu já falei, vigie para que você não caia. Eu preciso vigiar para que eu não caia. Então, nós precisamos realmente isso. Cuidar da nossa própria vida, cuidar da nossa vida espiritual. E dentro desse assunto eu quero abordar inicialmente nessa série de estudos, que, como eu já falei aqui nesse vídeo, no Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 45, que eu quero trabalhar com vocês daqui por diante, tá? Então, inicialmente, vamos ler aqui o versículo 45 para a gente conversar um pouquinho aqui hoje, tá? E tá escrito assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, de seu mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós temos aqui toda uma introdução, né, todo um contexto desse versículo, que são, assim, pedras preciosas. E se Deus permitir, a gente vai trabalhando ao longo dos vídeos porções, assim, gloriosas dessa parte aqui da Bíblia. Mas hoje eu quero me atentar justamente a esse verso 45, que foi aí o start para mim chegar nessa porção das Escrituras. Eu acordei, né, com esse texto na cabeça, com esse versículo, e assim, eu fui pensando, né, e meditando ao longo do tempo nesse versículo 45. Então, o que acontece, né? Para fazer o vídeo aqui, eu sempre pergunto a Deus, eu pergunto, Deus, o que o Senhor tem para o seu povo hoje e tal?
qual é a porção das escrituras que a gente pode trabalhar, o que a gente pode trabalhar, ou quando são os testemunhos, eu também peço a direção de Deus para compartilhar. E abre um parênteses, né? A gente não deve ter vergonha de contar nossos testemunhos, não deve achar ele pouco, e a gente não deve ter vergonha do nosso passado. Então eu vim aqui no canal e contei um testemunho forte da minha vida sobre as crises de ansiedade, das minhas questões lá na parte profissional. Então, assim, quando Jesus transformar a sua vida, se você tem a vida transformada, não esconda o que Deus fez em você, sabe? Hoje mesmo eu tava vendo uma moça pregando, uma pastora, e eu falei, Deus, eu olho para essa pastora e eu vejo ela contando o testemunho dela, eu não consigo assim, associar essa figura dela hoje com o que ela conta do passado dela. Porque Deus transformou a vida da pastora, dessa pastora que eu estava acompanhando. Então, conte o que Deus fez na sua vida, sabe? Fale, porque quando a gente começa a andar com Cristo e a gente tá ali já um tempo de lapidação, o Senhor tá exaltando a gente, o Senhor tá nos usando ali para transmitir a palavra, muitas pessoas olham pra gente como se a gente fosse superior, como se a gente fosse assim perfeito, incrível, maravilhoso, que fosse sempre assim, e é impossível aquelas outras pessoas chegar no nível que a gente tá. E aí as pessoas ficam, ai, nossa, mas fulano é tão melhor. Não! Fulano foi transformado por Cristo, bem como você e eu, e fulano, ciclano, beltrano também pode ser transformado, também nós cremos que está sendo transformado. Então não oculte aquilo que o Senhor fez na sua vida. E aí, pensando em tudo isso, eu comecei a pensar em várias porções das Escrituras, várias coisas que o Senhor já me mostrou na Bíblia para poder trazer aqui no canal. E aí me veio tantos textos, tantas passagens, tantas coisas maravilhosas. E aí eu fiquei, Deus, escolher qual, né? Falar qual porção, tantas maravilhas, tantas ideias pro canal. Será que já é o momento de lançar aí algumas ideias que eu tenho para o canal? Um programa específico que tá aí para, se Deus permitir, ser lançado aqui no canal. Será que já chegou o tempo desse programa? Então, Deus, e tal e tal. E aí me ocorreu esse versículo na minha cabeça. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, né? E eu entendo esse versículo assim, é como se a gente tivesse uma caixinha, né, uma caixa de joias repleta de pedras preciosas, de tesouros, de pérolas, assim, que nós fomos adquirindo ao longo da nossa carreira cristã. Que aí quando alguém vem precisando de algo, ou você tá ali para transmitir algo, no púlpito pregando na sua igreja, no vídeo na internet, numa postagem na rua, com o morador de rua, com a mulher que vende pão na padaria, com o menino que tá passando, o menino que tá vendendo bala no sinal, o irmão da igreja, a pessoa do evangelismo, e aí você tem aquela caixa de tesouros repleta de pedras preciosas, repleta de pérolas, e ali diante daquela situação, você pode abrir essa caixa e escolher ali desse bom tesouro algo precioso para expor ali para aquela pessoa. Então, aquela pessoa pode estar precisando aí ver uma pérola sua, porque o que é a pérola, né? A ostra, quando ela está ali no habitat natural dela, ou até mesmo em outros lugares que as pessoas as colocam para poder, de fato, extrair as pérolas dela, o que acontece para que a pérola seja produzida? Um grão de areia, algum corpo estranho, né? Alguma coisinha estranha à ostra entra dentro dela e aí isso gera uma irritação na ostra, como se fosse uma ferida, como se fosse ali um machucado, aquilo machuca, aquilo faz assim, faz a ostra ficar mal, sabe? E ali desta coisa que vem para ferir a ostra, ela libera ali uma substância
que vai dar origem à pérola. Então, ela produz essa pérola e aí ela tem essa pérola para oferecer. E daí a gente tira uma grande lição, né? Que muitas vezes vem certa coisa que nos fere, que nos machuca, que, sabe, deixa a gente triste. Mas quando a gente tem uma atitude assim boa, uma atitude assim correta que agrada a Deus, aquela atitude que você chora triste, mas você continua louvando a Deus e você permanece ali na presença de Deus. Quando vem uma coisa assim que te incomoda, que te fere, mas você permanece no altar de Deus, você não foge, né? Não é um sacrifício que foge, mas é um sacrifício vivo que permanece naquele altar, que tá vivo, mas fica lá. Fica lá no altar e deixa Deus trabalhar na sua vida. O que vai ser produzido para você? Uma pérola. Um tesouro. Essa pérola que vai ser produzida no seu sofrimento, se você permanecer em Deus, se você deixar aquilo ali trabalhar em você, vai ir para onde? Para sua caixa do tesouro. Então, às vezes, aquela pessoa que se achegou a você precisa ali de uma orientação, de um testemunho, de uma ajuda, e você vai abrir essa caixa do seu tesouro e vai tirar o quê? Uma linda pérola. E vai ter algo para mostrar para essa pessoa: olha, eu passei por isso. Né? O que é pedir uma pérola? É pedir um tesouro que foi produzido em meio à dor, né? E adorna você, deixa você assim mais bonita, mais trabalhada, mais assim fortalecida. E muitas vezes o Senhor ele pede de nós essa pérola, ele permite que nós vivamos algo que produza pérolas em nós, e aí a gente pode tirar desse bom tesouro essas pérolas, bem como outros tipos de tesouros também, outros tipos de pedras preciosas que você pode escolher ali, né, e mostrar para alguém: olha, tá vendo isso daqui, essa pedra tão linda, olha que beleza, e alegrar os olhos de alguém, né? Até mesmo o diamante, que eu também pesquisei sobre, aí tinha ali um especialista falando que o único que consegue afiar o outro diamante é um diamante. Então ele estava falando ali, é bem interessante, ele explicando que nada afia um diamante, somente outro diamante pode ali afinar. E aquele diamante que afina o outro, você tem que lembrar que aquele ali não presta para nada mais. E aí eu tirei também uma lição muito interessante que a gente se afia, né? Um homem afia outro homem, eu afio você, você me afia. Então, mas pra gente não ficar se achando, eu que afio meu irmão, eu que ensino não sei o que, a gente precisa lembrar que somos pó, que não somos nada, mesmo que na verdade é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que é na nossa fraqueza que nós somos fortes em Cristo, que somos assim como vasos de barro, que tem tesouros para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, diante de todos esses bons tesouros, um homem bom, ele consegue aí tirar dessa caixa bons tesouros para aqueles que estão escutando aí esse bom homem. E aí o texto segue: mas o mau homem, do seu tesouro, ele tira o quê? O mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, o Senhor Jesus, ele nos convida hoje a essa reflexão. O nosso coração, a nossa vida, o nosso interior, ele está cheio do quê? É de bons tesouros, nós estamos aí guardando na nossa caixinha bons tesouros, que a gente pode abrir essa caixa e de fato expor para o mundo, expor para as pessoas bons tesouros, boas dádivas, né? E aí trazendo pro literal, né? Quando a nossa boca se abre, do que a gente fala? Nós passamos e transmitimos o que para as pessoas, né? A gente tá aí animando as pessoas, manifestando muitas vezes aquele dom de animar,
as pessoas que estão ao nosso redor, estamos motivando, estamos consolando, estamos ali trazendo uma palavra de amparo, uma palavra de ânimo, uma ajuda a quem caiu, observando, ai, fulano, ciclano tá em pecado, mas peraí, vou orar por essa pessoa, peraí, como que eu posso ajudar, né, sempre pedindo a direção de Deus, Deus, como que eu posso ajudar, posso dar uma palavra de ânimo, assim, Deus, nas porções das escrituras, vamos aprender juntos o que existe aqui, o que eu posso aprender. E realmente esse é um convite maravilhoso do Senhor para as nossas vidas hoje. Encha a sua caixa aí de bons tesouros, de coisas boas. Encha a sua vida, sua mente da palavra de Deus. Encha a sua vida, sua mente de pérolas, de diamantes, sabe? De ouro, que é tão difícil ali ser encontrado, mas quando é encontrado é resgatado ali do meio daquelas rochas, talvez, daquele lugar que ele estava ali escondido. E ali ele tem um bom preço. Então, encha a sua caixa de tesouros. Ignore, sabe? Ignore esse monte de gente que fala um monte de bobagem, um monte de besteira. Ignore esse monte de gente que fica perdendo tempo, sabe, falando da vida alheia, né, sabe, não chega, se alguém vem falar mal de alguém para você, chegar, ai, fulano, não, desculpa, eu não quero ouvir isso, vamos orar para essa pessoa então, sabe, se afasta do meio daqueles que tentam encher a sua caixinha de maus tesouros. Encha o seu coração daquilo que é bom, como diz a palavra, tudo que é bom, que edifica, que constrói, que é de boa fama, nisso você pensa. Então hoje faça uma limpeza nessa sua caixa em nome de Jesus. E se por acaso você que está me ouvindo é essa pessoa do mau tesouro, essa pessoa que fala, ai, um monte de coisa negativa, que tudo vai dar errado, que alguém fala, pessoa que só pensa o pior, espera o pior, Jesus amado, né? Então não seja essa pessoa que imagina coisas más na sua cabeça, que espera o pior das pessoas. Ai, José, mas fulano espera o pior de mim, tá? Mas se Deus ele tá olhando a mente e o coração de todo mundo, e ele realmente nos sonda e nos conhece, ele realmente conhece os nossos corações, que Deus ele possa encontrar em nós um espírito tranquilo, um espírito que é precioso aos olhos dele, que ele possa encontrar na nossa mente uma mente que pensa que tudo que edifica, tudo que constrói, tudo que é de boa fama. Porque fulano pensar mal de você, pensar mal de mim, gente, infelizmente a gente não tem controle na cabeça das pessoas, a gente não consegue agradar todo mundo, a gente não vai agradar as pessoas. Ai, mas eu não fiz nada pra pessoa. Gente, tem gente que pensa mal da gente de graça, fazer ela gostar da gente, entendeu? Então, deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus te encher hoje de bons tesouros. Se esquece, deixa pra lá quem pensa mal de você, deixa pra lá quem fala mal de você, deixa pra lá. E se encha hoje com a sua mente, seu coração de bons tesouros, porque é assim como você pensou no seu coração, assim o que está lá no seu coração, a sua boca vai falar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, que da nossa boca venha sair pedras preciosas, venha sair diamantes, venha sair tesouros da palavra de Deus, coisa boa, alegre, bênçãos, que tudo isso vai canalizar para sua vida. Por hoje é só, espero que você fique bem. Acompanhe o próximo vídeo que nós vamos continuar falando desse assunto e que nós sejamos a cada dia mais poderosamente edificados pela palavra de Deus. Grande beijo, fica com Deus e até mais.